Professor, começamos pela pergunta, de certa forma, de apresentação também desta linha que percorre toda esta lista. O que é que se perspectiva e o que é que esta linha apresenta para o Conselho Geral? O que é que apresenta também de soluções para a Universidade? Quais é que são qual é que é essa missão e essas ideias que levam agora ao sufrágio de dia 13? É uma pergunta que envolveria muitas dimensões em termos de resposta. Em primeiro lugar, o que nós queremos para a Universidade é, desde logo, uma postura diferente. Uma postura do órgão e dos membros do órgão e, digamos, da governação da Universidade para com a comunidade. Uma postura diferente. Isso consubstancia-se, desde logo, num conjunto de valores ou princípios que enunciamos e que, de alguma forma, já enunciámos numa primeira edição, numa primeira vez, portanto, há 4 anos. Portanto, é um retomar de valores que nos movem, portanto, que informam a nossa postura. Os 3 que decidimos sublinhar no contexto desta campanha e que são elementos da nossa estratégia são, desde logo, a transparência, a participação e a responsabilidade. A transparência no sentido de que, nomeadamente por referência àquilo que foi a realidade da governação em termos de intervenção do Conselho Geral nos últimos 4 anos, esse foi um dos elementos mais críticos da atuação do Conselho Geral. De alguma forma, neste momento, a campanha está a ressentir disso, portanto, de uma forma genérica, a comunidade mostra-se pouco informada daquilo que é o papel do Conselho Geral e aquilo que foi a sua atividade e, portanto, isso é um elemento que pode até explicar alguma inibição de participação, um retraimento por parte da comunidade em termos de envolvimento ou de percepção da importância deste momento. Um segundo elemento que sublinhamos, do ponto de vista da nossa motivação e da nossa forma de estar, tem que ver com a participação. Isto é, portanto, a ideia que temos da universidade é um espaço de envolvimento, de comunhão de objetivos dentro da perspectiva da missão e da visão da universidade. E, portanto, de facto, até pelas razões que eu há pouco transmiti, portanto, o nível de participação, desde logo, nos processos eleitorais é fraco, mas, portanto, ele é também fraco num contexto de um conjunto de decisões, portanto, onde importaria envolver a academia, desde, obviamente, dos professores e investigadores até, portanto, aos estudantes e aos funcionários. Portanto, nós promovemos um inquérito no contexto, digamos, de pré-campanha sobre a percepção que a comunidade tinha sobre o funcionamento do Conselho Geral em particular, e os elementos mais salientes eram a indicação da falta de informação, portanto, que as pessoas tinham pouca informação e, digamos, de alguma forma, a reclamação de uma maior participação. Portanto, participação nas decisões, obviamente o Conselho Geral depois tem os seus mandatos próprios, mas participação na preparação das decisões, o que passa, desde logo, por a comunidade estar informada sobre o que é que está em cada momento a ser discutido. Claro está que estas ideias, também a ideia da responsabilidade no sentido de as pessoas serem responsabilizadas pelo seu espaço de intervenção, portanto, em cada nível, mas, obviamente, antes serem dotadas de informação e dos instrumentos para terem uma intervenção qualificada e, portanto, poderem ser responsabilizadas pelos resultados da sua ação, do seu trabalho. Tudo isto tem que ser enquadrado num projeto para a Universidade, para o desenvolvimento da Universidade, e aí entra, digamos, a estratégia ou o plano estratégico da Universidade, no qual não nos revemos. Portanto, eu estive no Conselho Geral nos últimos 4 anos e fui das poucas pessoas que votou contra o plano estratégico. Aliás, tornei pública essa tomada de posição porque não me identifiquei
nem com os objetivos que foram enunciados pelo reitor e sancionados pelo Conselho Geral, nem me identifiquei com o próprio processo de construção do plano estratégico. E, portanto, estas são dimensões daquilo que é a nossa proposta, daquilo que é a nossa visão e portanto, obviamente, nos moveram no sentido de apresentar esta candidatura. Exatamente. Falou aqui da sua presença nestes últimos 4 anos, neste órgão que é relativamente recente. De certa forma, pode-se fazer aqui um balanço e apontar algumas fragilidades e algumas potencialidades destes últimos 4 anos. Consegue enumerá-los? Ontem isso esteve presente no debate que houve entre professores e investigadores em Azorém. E, portanto, há algumas dimensões em que os representantes das listas concordaram, outras em que concordaram menos. Uma das dimensões em que concordaram é que o Conselho Geral não conseguiu comunicar com a comunidade académica, não conseguiu, portanto, relacionar-se e manter a comunidade informada e, portanto, envolvida no todo o processo de decisão. Isso foi, de uma forma genérica, aceite por todos. Há dimensões que foram sublinhadas pela positiva, embora se possa fazer leituras diferentes desse sublinhado. Uma das dimensões que foi sublinhada foi o quanto se evoluiu em matéria de prestação de contas, qualidade dos documentos de prestação de contas, dos relatórios, dos planos de atividade. Efetivamente, fez-se um trabalho, a reitoria, desde logo, fez um trabalho muito relevante do ponto de vista de qualificação desses documentos. Isso também aconteceu por pressão, peço desculpa, por pressão do Conselho Geral, que foi reclamando cada vez, de ano para ano, cada vez mais documentos mais qualificados, mais bem estruturados, mais claros, portanto, mais transparentes, uma vez mais, do ponto de vista daquilo que era a realidade que se pretendia tratar. E, a esse nível, uma peça importante da capacidade de intervenção do Conselho Geral, do ponto de vista técnico, de apreciação, passou pela criação das chamadas comissões especializadas, nas quais há uma, a Comissão Especializada de Planeamento e Análise Financeira, em que, efetivamente, eu estava presente, juntamente com outros colegas, e por onde passavam, nomeadamente estes documentos de prestação de contas, etc. E desse ponto de vista, de facto, a Comissão foi muito exigente e, felizmente, portanto, em grande medida, foi encontrando resposta. Outra dimensão, também ontem foi mencionada, que funcionou bastante mal, e que deu muito debate ao longo de todo o tempo, foi a ideia de que aquilo que era tratado em sede de Conselho Geral, e nomeadamente os documentos, careciam de ser mantidos em reserva. Isto é, o princípio que valeu é que qualquer documento que era apresentado ao Conselho Geral, aos membros do Conselho Geral para discussão, estava em reserva, isto é, não poderia ser divulgado à comunidade. Isso funcionou muito mal, e, obviamente, contrariou aquela ideia de que, portanto, a comunidade deve estar informada daquilo que são as referências básicas nas suas diferentes dimensões do funcionamento da organização. Uma outra dimensão que eu, pessoalmente, acho que foi frustrada, embora, portanto, haja quem faça avaliações um bocadinho mais positivas ou mais negativas, foi a da cooptação dos elementos externos. Ontem também foi mencionado no debate, de uma forma genérica, portanto, defraudaram as expectativas do ponto de vista do contributo que deram para o Conselho. Era precisamente aí que eu iria pegar agora. Acha que o contributo que eles têm e, de certa forma, de cumprir com aquela missão da Universidade, de se ligar à sociedade, acha que não foi conseguido? Foi muito deficientemente prosseguido. Como dizia um colega ontem, aliás, de uma outra lista, faltou diversidade aos membros externos. Isto é, eles representavam um certo setor, não representavam as diferentes dimensões que importaria que estivessem presentes. Exatamente. Essa foi uma das dimensões. Segunda dimensão, eu creio que eles não perceberam
qual era o papel que lhes estava reservado. Dito de outra forma, obviamente eles tinham a sua própria reflexão, completava melhor ou pior a reflexão dos membros da casa, mas, por um lado, eles tinham pouca informação sobre muitos dos objetos sobre os quais se pronunciavam. Portanto, isto é, obviamente, sobre aquilo que é a realidade da universidade, só a pouco e pouco foram percebendo. Por outro lado, eles colocaram-se, de uma forma genérica, muito na posição de uma certa reverência perante o reitor. Eles não perceberam que estavam ali para ser uma voz diferente, para representar, digamos, uma corrente de opinião, de debate diferente, e eles, alguns deles encararam aquilo como, digamos, um gesto de cortesia institucional da instituição que os vai buscar, que lhes reconhece valia e, portanto, num contexto em que o reitor, em termos públicos, representa a instituição, eles entenderam que, no fundamental, lhes importava secundar, de forma mais ou menos crítica, as posições que eram propostas pelo reitor. Mas a responsabilidade aí, considera que é da parte desses elementos ou da parte do próprio órgão? Houve um erro de casting, digamos assim, que foi a forma como foi constituído esse corpo de pessoas. Isto é, não foi... digo que houve um erro de casting porque essas pessoas, de uma forma genérica, foram cooptadas numa base de relativa consensualidade entre os membros externos, nomeadamente do corpo de professores. Isto é, a inexperiência levou-os a fazerem apostas num perfil que, como disse, se revelou pouco diferenciado e pouco representativo da diversidade da sociedade, nomeadamente da sociedade local. Ainda ontem era dito, esse é o aspecto mais gritante, embora não seja o único, que conseguiu escolher-se 6 pessoas, um total de 6 pessoas, das quais nenhuma era mulher, das quais nenhuma tinha relação com, por exemplo, as instituições particulares de solidariedade social ou, digamos, as associações locais e regionais. E, portanto, de uma certa ideia daquilo que era o contributo que essas pessoas podiam trazer, acabou por prejudicar a qualidade da prestação desses membros. Como também alguém dizia ontem, se calhar foi-se levado, à parte das questões de consideração pessoal, de reconhecimento público, foi-se levado a pensar que essas pessoas iam buscar contributos em termos financeiros, pelas relações que tinham, pela capacidade de mobilizar verbas em termos de mecenato, etc. Se havia essa perspectiva, isso foi completamente frustrado, e eu julgo que as pessoas em causa nunca se colocaram nessa posição, nunca perceberam que essa era uma das dimensões que eventualmente se esperaria delas. Exatamente. Outro dos temas que pode estar aqui também na ordem do dia é a questão da passagem da Universidade de Minho à Fundação Pública de Direito Privado. Há um impasse que foi gerado há cerca de 2 anos. O que é que agora pode ser feito? Pode haver agora, depois de todo este interregno em relação ao que é que vai acontecer na Universidade de Minho, acha que se pode referendar a academia, debater de novo o tema? Nesta altura eu entendo que já não há impasse nenhum, porque o Governo admitiu explicitamente, embora a lei ainda não tenha sido revista, ele admitiu explicitamente que essa figura está desenquadrada da realidade do funcionamento das instituições de ensino superior. E, portanto, se houver alguma coisa que repesque a ideia, no contexto de uma nova versão do registro, portanto, o regimento jurídico das instituições de ensino superior, se houver alguma coisa que repesque, não é sobre o nome ou a designação de fundação. Ora bem, e, portanto, digamos, pragmaticamente, essa realidade é uma realidade ultrapassada. No momento em que a universidade, a reitoria, ou seja quem for, queira colocar na mesa, à luz do novo enquadramento jurídico que venha a ser definido,
algo que invoque isso tem que colocar o debate no princípio, isto é, o Conselho Geral terá que se pronunciar e, portanto, defendemos nós agora e defendemos antes que toda a comunidade deve ser envolvida. Portanto, isto não é algo que seja despiciente do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista digamos, daquilo que é até a missão da universidade e a forma como as diferentes áreas se reconhecem nessa missão. E, portanto, uma coisa com esta transcendência deve ouvir, isto é, uma tomada de decisão nesse sentido, deve ouvir a comunidade da forma mais aberta e mais participada, mais alargada possível. A figura do referendo à comunidade, portanto, é, digamos, a figura que melhor cumpre esta ideia de uma audição plena da comunidade. É evidente que depois se terão que se definir, digamos, aquilo que são os pesos relativos do contributo dos diversos corpos, não é? Portanto, isto não pode, obviamente, ser um resultado por cabeça, não é? Somando as cabeças, portanto. Mas, portanto, esta ideia de auscultação direta e plena da comunidade é algo que nós achamos absolutamente imprescindível e absolutamente necessário se quiser retomar alguma coisa que vá ao encontro, portanto, dessa ideia que está esgotada. Exatamente. A eleição do reitor vai ser uma das primeiras grandes decisões que o Conselho Geral aqui vai ter. Como é que a gente vê a eleição, não é eleição, mas como é que a gente vê este cenário de eleições que se aproxima já em outubro? Pronto, repara, quando falava da primeira grande decisão, eu estava a pressupor que assumia que isso iria acontecer daqui a um mês ou dois. Não, vai acontecer só daqui a 6 meses. E, portanto, ainda há um prazo razoavelmente longo para maturar isso, etc. É uma decisão relativamente importante. É uma decisão, obviamente, importante portanto, é algo que, não estando explicitamente nesta campanha, está implicitamente. Eu diria que é precipitado pôr na ordem do dia, portanto, a identificação daquilo que possa ser, portanto, a figura do reitor ou uns perfis que não sejam de ordem muito genérica, porque, repare, consoante os resultados desta eleição, portanto, tudo pode suceder, ou algo pode suceder. Claramente, um resultado favorável da lista, portanto, que está associada ao reitor, poderá querer dizer, portanto, eu acredito que queira dizer, a recondução deste reitor. Tenho dúvidas que este reitor se proponha um segundo mandato se o resultado destas eleições lhe for desfavorável. E, portanto, neste momento, sem ter dados sobre aquilo que é, digamos, a posição da comunidade académica, portanto, eu não sou capaz de ir muito por diante nessa dimensão, nessa especulação. Não há sondagens aqui, portanto, não lhes posso dizer o que é expectável. E um bom resultado no dia 13 para esta lista, ver qual é que seria? Há duas dimensões em termos daquilo que entendemos que é um bom resultado. Uma dimensão específica da lista e um bom resultado desta lista é, desde logo, aumentar o número de membros e gostaríamos de duplicar o número de membros. De passar dos 2 membros que temos atualmente, portanto, nós fomos iniciados nesse processo há 4 anos, com todas as desvantagens que isso tem, mas, portanto, nesta altura, depois de fazer este trajeto de 4 anos, acreditamos, até pela nossa intervenção, que temos condições para chegar aos 4 membros. Se tivéssemos mais, tanto melhor. Esta é uma das dimensões daquilo que é o nosso objetivo. Uma segunda dimensão, que é quase tão importante quanto esta, é que aquilo que é os movimentos ou as sensibilidades de oposição ao status quo possam ter a maioria no Conselho Geral, portanto, na composição interna do Conselho Geral. Se pudermos ter a maioria no Conselho Geral, na fase de formação e de cooptação dos membros externos, estaremos em condições de decididamente intervir
na escolha desses membros termos e, portanto, qualificar essa cooptação e, em razão disso, portanto, definitivamente, ter uma palavra a dizer, uma decisiva a dizer, do ponto de vista da escolha do reitor. E se assim for, eu não acredito que o atual reitor tenha condições para fazer um segundo mandato. Exatamente. Como nota final, que mensagem e que apelo é que gostaria de fazer aos seus colegas docentes e também investigadores? Se calhar os apelos que resultam das nossas mensagens ou dos nossos slogans. Uma das mensagens que está no folheto que estamos a distribuir hoje diz: a passividade causa dependências. Dito de outra forma, preocupa-nos a passividade da comunidade académica e, se essa passividade persistir, eu diria que a comunidade não se vai poder queixar depois deste desenvolvimento em agonia, em dificuldade que tem vivido, que leva ao desinteresse, que leva ao virar de cada um para si, para o seu gabinete. A segunda dimensão que queremos sublinhar e pela qual lutamos de forma denodada é a de ter um modelo de governação da universidade muito mais participado e muito mais transparente. Eventualmente, essa pode ser a forma mais consequente de combater a tal passividade que, dizemos nós, gera dependências.